Hoje análise de Paris Saint-Germain versus Auckland City... Não, brincadeira. Atlético de Madrid, 4-0. Uma partida que foi absolutamente dominada. Eu esperava um jogo um pouco mais balanceado, sinceramente. Achei que o Atlético de Madrid ia dar um trabalhinho ali pro PSG, mas não foi o caso. Os gols foram de Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu e Kengan Lee. Foi um verdadeiro atropelo, cara. Eles não tomaram consciência do que tava na frente deles. Completamente dominante o jogo. A gente vai entender como é que tudo rolou. Como é que o Atlético de Madrid tomou um verdadeiro baile. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Até o final do vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o Bayern de Munique versus Auckland City e também vou falar um pouco sobre o que tá rolando no Mundial num contexto geral, mas hoje vai ser a análise do PSG, cara. Esse aqui é um jogo, cara, que eu esperava um pouco mais porque o Atlético de Madrid durante a temporada, ele foi um time bem competitivo. Normalmente quando ele pega um time mais forte, ele consegue dar trabalho. Ele deu trabalho pro Real Madrid, ele deu trabalho pro Barcelona, ele dá trabalho pra todo mundo. Mas aí enfrentou esse futebol, cara, e foi completamente dominado. E hoje o PSG teve tons de Pep Guardiola, né? O jogo foi muito controlado. A gente viu um PSG que focou muito mais no controle do jogo do que necessariamente tentar realmente combater o adversário atacando sem parar ou acelerando muito o ataque, né? Porque o PSG é normalmente isso, ele controla muito, quando chega no ataque acelera. Mas não teve essa aceleração no jogo de hoje, cara. Eles simplesmente mantiveram o controle do jogo inteiro, passando bola, tocando, tentando criar dinâmica no adversário, se movimentando muito pra tentar criar uma linha de passe e o tempo inteiro mantendo o controle do jogo. A ideia do PSG era manter a estabilidade ali do time como um formato inteiro. E funcionou, porque foi exatamente por isso que o Atlético de Madrid não consegue atacar. Então toda vez que o Atlético de Madrid alongava uma bola pra ter uma vantagem, ele não tinha essa vantagem. Porque o time do PSG não subiu tanto. A linha não subiu tanto. Quando você olha, por exemplo, pra linha do Bayern de Munique que ele aplicou hoje e pra linha do Paris Saint-Germain é completamente diferente. E lembrando, esse PSG ganhou com linha alta com um monte de time poderoso. Isso aqui é uma estratégia. É uma clara leitura do treinador, que usou algo muito parecido na final contra a Inter de Milão. É um plano parecido, mas com execução um pouquinho diferente, um pouco mais agressivo, né? Contra a Inter de Milão havia ainda mais um controle maior do jogo, um medo maior, né? Se instaurou ali naquele jogo pra realmente não tomar um gol. E quando eles conseguem realmente ampliar o placar, eles dominam a Inter de Milão. E no jogo do Atlético de Madrid, não. Eles conseguem dominar realmente sem precisar, né? Ter tanto medo. E o Atlético de Madrid sem muitas armas, usando muito bola longa, bola em velocidade, jogada em velocidade. E sobre esse controle que sai o primeiro gol ali com um chute de fora da área de Fabian Ruiz, um belo chute de fora da área, cara. Todo mundo ficou meio surpreso ali com aquele chute, eu diria. Eu acho que a maioria não esperava que o chute ia tão certo ali no canto do gol. Assim a gente percebe um domínio muito grande desse treinador. E eu diria que o segundo gol que rolou no jogo é um resumo do porquê que o Atlético de Madrid tomou uma surra tão grande. Porque na primeira vez que o Atlético de Madrid, no jogo inteiro, que tava uma completa chatice, ele subiu. Ele finalmente subiu pra atacar. Ele tomou um gol. Foi simplesmente isso, cara. Eles subiram pra atacar, subiram a linha, tomaram um gol de contra-ataque ali, muito poderoso. E a sensação que dá é que você não pode subir. Então, eles foram muito punidos ali, né? Tentando atacar. E no segundo tempo, cara, você vê que os padrões até eles dão uma mudada, né? Ele simplesmente faz uma variação ali pra fazer um ataque um pouco diferente, trabalhar um pouquinho mais a bola. E realmente, ele consegue alguns ataques, sai um gol e depois o gol é anulado pelo VAR por causa da falta antes, né? Que fizeram falta em Desai Doué no começo do lance. Assim, o Atlético de Madrid não consegue ampliar o placar, não consegue fazer nada e ficando cada vez mais para trás. O sistema deles cobra muito fisicamente, porque eles têm que fazer pressão alta pra tentar roubar a bola o tempo inteiro. Então, a cada minuto que ia passando, isso ia cobrando do físico dos jogadores que estavam correndo o tempo inteiro atrás da bola. Eles foram cansando. O Paris Saint-Germain só toca a bola, então ninguém se cansa, só tem que criar aquela dinâmica de se movimentar mesmo pra receber a bola. E a partir disso, cara, quando chegou no fim do jogo, a mesma coisa de sempre, né? O Paris Saint-Germain tá inteiro em campo, até porque tem um excelente banco de reserva, né? E o Atlético de Madrid tá muito pra trás em campo. E aí depois vindo do banco, o Mayulu consegue fazer mais um golaço ali. Depois tem um gol também de pênalti de Kengan Lee, que finaliza ali também com o jogo. E foi assim que rolou os dois primeiros tempos. Acho que a estratégia, por exemplo, de Luiz Henrique, ela funciona muito melhor que a de Simeone, que parece não ter muito mais o que entregar, né? Eu sinto que o Atlético de Madrid tá meio que no limite nessa temporada, cara. Eu sinto que daqui não dá mais pra continuar. Eu tenho essa sensação já há algum tempo. Não tem mais o que ele tirar desse trabalho e não tem mais o que o Atlético de Madrid tirar como time. Eu sinto que o Atlético de Madrid é um time bom, mas não bom o suficiente pra competir com os grandes. Então, talvez o Atlético de Madrid tenha que dar 2 passos pra trás e trazer outro tipo de treinador e outro tipo de projeto, né? Eu acho que talvez seja a solução pra eles, porque no momento atual, cara, o Atlético de Madrid é um time que não faz nada direito, de verdade, assim. Eu não consigo ver ele como um clube que domina nenhum clube grande, que consegue realmente ganhar de qualquer clube grande, consegue ter um jogo minimamente competitivo, sabe? Eles foram atropelados, cara, e bem feio. Pra história, inclusive, desse treinador, né, que normalmente consegue competir com times maiores. E também não é falta de reforço também, um time que tá bem reforçado, tem bons jogadores, mas é evidente que o time deles não é melhor que o do PSG, mas deveria ser mais competitivo, cara. E eu sei, assistir
assistindo o jogo, talvez não tenha essa sensação tão dominante, né? Porque foi um jogo, volto a falar, muito controlado, muito numa pegada guardiolista, né? O time ficou o tempo inteiro tocando bola que a galera acha um saco, e eu entendo quem acha chato. Realmente, de certo ponto, é chato mesmo de assistir um time tocando bola o tempo inteiro, mas, ainda assim, não é justificável o domínio tão grande, cara, porque realmente o Atlético de Madrid não consegue fazer nada. Me pergunto, inclusive, se nesse torneio tem algum clube que consegue bater de frente com isso aqui, cara. Eu não consigo pensar nisso. Eu acho que tem clubes que conseguem fazer algo parecido, e a depender da partida que eles vão ter em campo, talvez eles consigam combater. É o caso do Bayern de Munique, por exemplo, hoje, né, que foi extremamente dominante e que talvez consiga fazer um futebol de igual para igual. Mas não sei se vai ser melhor, né, porque no final das contas ele bateu os treinadores guardiolistas todos, então não sei quem poderia bater realmente de frente com ele, cara. É claro, a arbitragem hoje mostrou também algo muito negativo, e não só hoje, acho que no torneio inteiro, né. Quem viu o jogo, por exemplo, ali do Al-Ahly contra Inter Miami de Lionel Messi, percebeu a arbitragem muito mal em campo, né. Tem ali no jogo um lance onde o cara, ele não sofreu pênalti, foi pênalti. Pra mim não foi pênalti aquele lance, com toda certeza. E aí também tem outro lance, né, no meio daquele jogo, onde o cara, ele dá duas entradas ali e não toma vermelho, né. E ele para um lance capital ali naquela entrada final, então não tinha como negar o amarelo. E o cara não dá e não expulsa o jogador do Inter Miami. Então você vê que a arbitragem tá falhando muito na maioria dos jogos. Então a gente já sabe que o padrão de arbitragem que a gente vai ter aqui é realmente algo negativo, cara. E quando você olha pra números, ok, que você pode abrir esse questionamento, realmente, quando tu olha pros números, 74% de posse de bola, 4 grandes chances, 16 finalizações contra 1 grande chance e 5 finalizações do time do Atlético de Madrid, que até chegou com algum perigo, mas não foi o suficiente. É realmente, cara, um completo atropelo, cara. Eu não tenho nem o que falar, cara. Eu realmente fiquei assustado o quanto ele foi dominante. E eu volto a falar, o jogo realmente parecia um pouco mais chato do que o normal, por causa dessa pegada mais lenta de um time que controla a bola do jogo, pensa mais o jogo. Com certeza, se isso aqui fosse um jogo do Barcelona, seria muito mais emocionante. Veríamos muito mais lances, assim, diretos, de duelo 1v1, de um jogador brilhando individualmente, com um jogo mais em velocidade. Mas isso aqui não é um jogo do Barcelona. Quem foi campeão foi o Paris Saint-Germain, não o Barcelona. Então o melhor time do mundo não joga esse futebol, joga outro futebol, com toda certeza. E eu volto a repetir, cara, eu acho que o Atlético de Madrid chegou no fim, cara. É hora de mudar. Não tem mais pra onde ir, não, cara. Isso aqui é um projeto que tem que mudar, velho. Porque você ter um treinador que é o mais caro do mundo e ele entregar isso de futebol é muito pouco. E eu volto a falar, eu sei da diferença financeira dos dois clubes, mas eu não acho que é uma desculpa. Lembra aí do Aston Villa, né? O Aston Villa enfrentou o Paris Saint-Germain na Champions e foi extremamente dominante no jogo, né? Não deu pra trás. O Aston Villa quase conseguiu ganhar do Paris Saint-Germain, cara. Tava ali pra ir pros pênaltis, ali com gol. O negócio foi pegado naquele jogo, cara. Então não tem muita desculpa pra isso aqui, cara. Realmente fiquei até um pouco desapontado. Eu fui assistir uma partidaça e eu vi um jogo até meio chato, né? Um jogo meio controlado demais, que dá um pouco de sono de você assistir. Toque, 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 não vai pra lugar nenhum. Mas funciona. Vou falar aqui de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Se possível, também use a opção de hype. Tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Tu passa pro lado aí, tem a opção de hype. Você pode me dar um hype gratuito. Ajuda bastante esse vídeo a chegar a mais pessoas. Eu agradeço se você fizer isso. E se você quiser ter um contato maior comigo, ver o que eu comento, né? Eu tava comentando, inclusive, o Mundial de Clubes aí, os jogos. E lá no meu Twitter, @ddcorvo, lá fiz alguns comentários, ok? Basicamente é isso. E aqui de quem jogou bem, cara, eu vou começar um pouquinho pelo Paris Saint-Germain, ok? Eu vou começar pelo Paris Saint-Germain, porque não tenho muito o que falar sobre o Atlético de Madrid, mas vamos começar a entender isso aqui, cara. Eu acho que o MVP do jogo, pra mim, no Paris Saint-Germain, que jogou bem, foi Vitinha, cara. Eu acho que não teve ninguém que jogou melhor. Pra mim, ele foi o melhor em campo. Não só pelo gol, o gol foi realmente um golaço, mas pelo papel que ele cumpriu em campo no conjunto geral, na saída de bola, ainda assim chegando um pouquinho mais à frente ali em campo e conseguindo equilibrar bem os papéis, cara, a transição do jogo, os melhores passes vindo dele ali, né? Ele sendo o cara que trabalha ali pro time. Também quem jogou do lado dele, jogou muito bem, foi Fabian Ruiz, não só pelo gol também, é um cara que também teve uma distribuição de bola muito legal. Fabian Ruiz é um pouco mais simplificador nos passes, né? Ele é um cara que normalmente não faz aquele passe difícil, sempre preza pelo seguro, então é muito passe pro lado, muito passe de rodar a bola em jogo e não necessariamente definir o jogo, né? Ele não tem essa qualidade cerebral de Vitinha, ele é um jogador mais direto ao ponto e que sempre preza pelo seguro, né? Acaba, inclusive, tomando notas mais altas do que o que deveria por causa disso, tendo partidas que ele não joga bem, mas como ele passa tão bem, como ele quase não erra passe, sempre preza pelo seguro, ele acaba tomando uma notinha um pouquinho maior no site de estatística, né? Mas é um jogador que, quando consegue encaixar bem no jogo, consegue ser bem útil. Não vejo ele como o futuro, assim, mas é um jogador que cumpre muito bem um papel e foi muito bem hoje. Kvaratskhelia também, cara, trouxe muito perigo ali pro lado do campo, tava bem congestionado, né? Você vê que a marcação do Atlético de Madrid é muito forte, então é difícil arrumar espaço. Nos poucos espaços que ele arrumou, ele conseguiu 2 assistências, né? É um jogador que foi muito produtivo pro time no geral, trouxe muito perigo ali pra ponta, então acho que eu tenho que citar ele aqui, bem positivo em campo. Tá evoluindo a cada dia e ganhando o papel dele de titular absoluto na esquerda do campo. Acho que é só uma questão de
tempo, né? Volto a falar, esse jogador ainda nem se adaptou ao esquema tático direito, cara. Ele chegou tendo tão pouco tempo que não dá pra dizer que ele tá adaptado, ele ainda tá aprendendo algumas coisas. E aqui eu falo do lateral Nuno Mendes, extremamente dominante nos duelos. Cara, o filho de Simeone, né, o Juliano Simeone, não teve nenhuma chance de lidar com o Nuno Mendes, cara, nenhuma. Ele simplesmente não estava on nos duelos, cara. E o Nuno Mendes fazendo um monte de papel em campo. Às vezes, quando a linha subia, ele participava um pouco mais do meio de campo, da construção pra trazer um passe. Também conseguia subir ali pra linha de ataque, pra fazer uma tabela ali junto com os meias ou até mesmo com ponta. E ainda voltava ali pra marcar, fazer aquela linha de 3 ser um zagueiro. É um cara que faz um monte de papel em campo ao mesmo tempo, que consegue aproveitar a linha subindo, a linha média, a linha baixa e consegue continuar o campo muito bem. Belo papel, inclusive, apresentado por ele. Eu gostei muito do que eu vi dele hoje, cara. E por último, que eu elogio aqui também, Hakimi, cara. Dos que estavam em campo, eu elogio aqui Hakimi. Acho a partida dele boa também. Outro que trouxe bastante perigo aí. Foi muito bom de achar em campo, né, com uma figura de ligação. Eles estavam buscando muito ele. E eu gostei muito da partida de Mayulu, que veio do banco, cara. Gostei demais da partida dele que veio do banco. Veio do banco, começou a trazer perigo. Esse moleque, ele entra de vez em quando. E quando ele entra bem, cara. Ele joga bem. Esse moleque aí tem talento. Tem uns outros nomes ali também de jovens talentos, né? O tal do Mbaye ou alguns outros que também chamam um pouco de atenção. Mas esse Mayulu, cara, ele é diferenciado, cara. Acho que ele pode conseguir uma vaga aí no time principal, cara. Pelo menos como reserva ali pra estar sendo utilizado sempre. Porque tem futebol. Tem futebol realmente ali. Eu vejo futebol nesse garoto, cara. Jogador muito bom. E, cara, de quem jogou mal no Paris Saint-Germain, cara, eu falo da partida de Gonçalo Ramos. É um fantasma em campo, né? Eu nem ouvi o nome dele direito. Eu nem me dei conta, assim, que ele tava em campo. Assim, demorou pra eu notar. Então, é complicado. É complicado, mano. Gonçalo Ramos, ele tá fazendo uma hora extra no Paris Saint-Germain que eu não sei explicar pra vocês o que esse cara ainda tá fazendo aí, velho. Porque tem tanto tempo que ele não tem um jogo bom. Tem tantos jogos que ele falha na cara do gol. Ele tá tão desencaixado com o elenco que tá do lado dele que não tem como eu não falar, cara. Assim, um jogador muito ruim, mano. Não tenho palavras pra descrever o quão ruim ele tá realmente nessa fase atual do Paris Saint-Germain, cara. É um jogador que... Palavra que eu acho que eu posso utilizar a palavra inútil, né? É um jogador que eu tinha que citar aqui, porque realmente fez um jogo muito abaixo do resto, cara. Aqui a gente fala um pouquinho do Atlético de Madrid, né? Eu acho que o Atlético de Madrid eu posso ser um pouco mais direto. Teve pouco protagonismo no jogo, né? Vou até começar por quem jogou bem. Gostei da partida de Julián Álvares. Achei a partida de Julián Álvares boa. Eu gostei do que ele fez em campo. Acho que é um jogador que foi produtivo no pouco que foi acionado. Ele não teve culpa do gol anulado, né? Ele não tem nada a ver com ele não fez a falta ali no começo do lance. Mas ele tava bem. Quando foi acionado, fez algo. Também gostei do jogo de Rodrigo de Paul, né? Rodrigo de Paul sempre joga bem, cara. É difícil ele ter uma partida abaixo. Acho que ele foi o que mais produziu ali em campo alguma coisa e realmente tava bem no jogo. O resto é difícil da gente falar alguma coisa, né? O resto é resto. E tem o Oblak, fez algumas defesas boas. Okay? Eu tenho que citar aqui, defendeu direitinho até. O time foi bem pressionado, ele tava muito bem ali em campo. Eu percebo que é um time que não aciona muito o goleiro na construção, né? Você vê que a construção é bem direta entre os zagueiros, o goleiro é bem pouco acionado nessa parte. Talvez poderia, tem alguns lances que eu penso que para desafogar da pressão o goleiro poderia ser acionado, né? Mas Simeone que sabe do esquema dele, eu não tenho nada a ver com isso, né? Ele não gosta muito de acionar o goleiro, eu entendo o lado dele, né? Tem treinador que é assim, enfim. E aí, cara, de que jogou mal, cara, eu não gostei do jogo de Lenormand, que é normalmente um jogador que eu gosto, mas hoje não tava legal, fez o pênalti ali, deixou a mão na bola. Foi um jogo bem triste, perdido dele em campo, né? Não gostei da partida de Griezmann, bem abaixo ali, tem um chute dele interessante, mas de resto não fez muita coisa. Pablo Barrios também bem perdidinho em campo. Lenglet perdido nas transições do jogo, não gostei nem um pouco do jogo dele. E Ravi Galan, cara, não gostei da partida de Ravi Galan. É um jogador que normalmente eu não gosto, no geral, assim, tipo, eu não gosto das atuações dele não, cara. Então, não senti nada de positivo de ter ele em campo. E o resto também não fez muita coisa, mas eu não sinto como se fosse um grande negativo, né? Os que eu não tô citando aqui é que tava tentando fazer sua parte e o plano deu errado. Então, não tem como eu ficar criticando todo mundo também, né? Mas esses em específico que eu falei, eu não gostei muito do jogo, não, cara. Senti uma fraqueza do lado deles de campo também. E basicamente é isso, cara. Eu acho que a partida ela foi definida muito bem. A gente já tem um claro favorito pro Mundial de Clubes. Coitado do Botafogo, né? Que em breve vai enfrentar o PSG, né? Pode ser atropelado. E quem sabe o Atlético de Madrid queira descontar a parada deles em cima do Botafogo também. Eu não duvido, né? Ele vai sofrer aí com o Atlético de Madrid também. Falando um pouquinho aqui agora sobre Bayern de Munique e Auckland City, cara. Por que eu parei pra falar isso aqui, cara? Porque foi um jogo bizarro, mano. Tipo assim, o Bayern de Munique atropelou o Auckland City de um jeito que é inacreditável, velho. Era uma linha alta o tempo inteiro tomando ataque, se segurando igual um louco. Não conseguia ficar com a bola no pé em nenhum minuto. Uma linha muito alta. A gente vê o Neuer no meio de
campo, cara. Bizarro. Eu precisava citar porque é provavelmente uma das partidas mais desbalanceadas que eu já vi em muito tempo, cara. Se eu achava o Chelsea jogando a Conference poderoso, ver o Bayern de Munique jogando contra o Auckland City foi um negócio assim bizarro. E cabia mais? Cabia, cara. Se a galera quisesse subir o ritmo, poderia. E aqui eu falo de uma coisa interessante desse Mundial de Clubes, cara. O ritmo tá lá embaixo. Nenhum clube tá correndo muito, não. Até o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain jogaram o ritmo abaixo do normal, cara. Não foi o que é normal, não, cara. Assim, tá todo mundo jogando ritmo abaixo. Tem pouco time que realmente tá querendo subir o ritmo aqui. E a gente vê que pra alguns desses times aqui é quase uma pré-temporada, né? Eu senti que foi um jogo de pré-temporada do Bayern de Munique goleando algum time da terceira, quarta divisão, cara. Foi realmente muito, muito desbalanceado, cara. Foi uma aula aquele jogo, cara. Eu precisava citar, porque foi tão bizarro. E é o Mundial de Clubes, cara, tá começando. Agora pensa no seu time brasileiro, seu time do Brasileirão aí, tomando esse 10-0 do Bayern de Munique. Reza pra Deus pra não acontecer, cara, mas pode. Imagine o Flamengo passando aí, caindo com um PSG, um Bayern de Munique, aí tomando uma pedrada aí em uma fase aí de semifinal, um 10-0 e passando a vergonha. Imagine, cara. Eu vou dar risada quando acontecer, cara. Enfim, cara, é complicado, mano. Mundial de Clubes é isso aí, velho. O vídeo de hoje tá chegando no fim, cara. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, é muito importante. Eu tenho que avisar vocês. Agradeço a presença de todos, agradeço todo mundo aí que vai ajudar o vídeo de qualquer maneira. É isso, rapaziada. Vai ter muito mais cobertura aqui. Vou tentar cobrir o máximo que eu conseguir. Não tá tão fácil de gravar hoje em dia, mas eu vou tentar trazer o máximo que eu conseguir. É sério. Enfim, é isso. Tchau.